para nós podermos nos localizar naquilo que se chama nova aurora, nós teríamos que recapitular qual é o papel da hierarquia espiritual planetária e também vermos um pouco alguma coisa a respeito de um outro governo do mundo que aparentemente controla o mundo. Nós dizemos aparentemente porque estas forças que são involutivas, mas que são muito organizadas, controlam os níveis tridimensionais. Controlam o físico etérico, o astral, emocional e o mental. E além do mental, começa a atuação do governo espiritual, da hierarquia planetária. Então, o que nós chamamos de nova aurora é também este nosso despertar para os planos superiores, de forma que nós consigamos perceber a diferença aqui na Terra daquilo que é do plano evolutivo e aquilo que é acompanhado e desenvolvido pela hierarquia espiritual e aquilo que é este governo material do mundo, este governo das forças involutivas. E se nós não tivermos uma ideia mais clara do que representa este governo aparente, mas que funciona muito, que age muito, enquanto nós não tivermos uma ideia relativamente clara quanto a isso, nós não podemos nos localizar bem e podemos ser iludidos por certos movimentos de forças, por certas ondas ideológicas, etc. A hierarquia espiritual, ou este governo verdadeiro do mundo, este governo interno, ele nunca negou a sua própria existência. Embora a hierarquia não faça manifestos, não faça propaganda, ela age através de alguns representantes aqui no plano físico. A hierarquia espiritual não tem sociedades secretas, não tem nada escondido, mas tem, de quando em quando, algum mensageiro, algum enviado que se comporta muito nitidamente e manifesta leis ou manifesta ensinamentos adequados para cada época. Esta hierarquia espiritual, esta hierarquia da luz, que de quando em quando manda um representante para o plano físico, esta hierarquia, basicamente, aqui na superfície da Terra, trabalha para que os povos ou as nações, as pessoas, se mantenham unidas. Então a hierarquia aqui na Terra trabalha para isso, através de representantes que manda de quando em quando e que tentam construir esta unidade. Então, sempre que se trata de desunir os povos, sempre que se trata de uma nação não se entender com a outra, ou sempre que se trata das pessoas não se entenderem entre si, isto não está sob a luz da hierarquia espiritual, estão compreendendo? Então vocês veem que a outra está muito bem instalada aqui nos planos tridimensionais. E outra coisa que a hierarquia espiritual valoriza é o trabalho criativo.
o trabalho dentro do plano evolutivo. Então, se existe um movimento, um trabalho, uma empresa, um governo que não seja criativo, que seja destrutivo, isto não está correndo por conta da hierarquia espiritual planetária. Tudo que é destrutivo não está nessa hierarquia, está na outra. E a hierarquia espiritual planetária, além de cuidar da unidade, além de valorizar o trabalho criativo, construtivo e não destrutivo, esta hierarquia busca aqui na Terra elevar a consciência e não diminuir a consciência e nem menosprezar a consciência. Então, tudo aquilo que não eleva a consciência, tudo aquilo que não expande a consciência, que não deixa a consciência crescer, isto não é da hierarquia espiritual, isto é da outra. Na hierarquia espiritual, não existe um desejo e uma vontade a ser imposta. A hierarquia espiritual não tem uma vontade própria a ser imposta. A hierarquia espiritual procura organizar as coisas, apresentar as coisas e desenvolver as coisas segundo aquilo que é da lei da matéria, porque nós estamos em um mundo material, da lei da matéria ou da lei em diferentes planos de existência. Então, aquilo que está fora da lei material ou de algum plano de existência, aquilo que é desordem com relação à lei, ou aquilo que é uma negação de alguma lei já conhecida, isso não está sob a hierarquia espiritual, isso está sob a outra hierarquia. Então, basicamente, as diferenças são essas. E essa outra hierarquia é chamada também de forças do mal ou de irmandade do mal, etc. Mas isto é uma hierarquia muito organizada, muito arraigada, e dentro do plano evolutivo, isto tem o seu campo de ação. Porque a finalidade não é que esta hierarquia chamada do mal fique assim para sempre. Nós não sabemos até quando vai ser assim. Mas a finalidade não é que ela permaneça sempre assim. A finalidade é que ela seja recuperada. A finalidade é que ela se transforme na outra. Mas isto, vocês podem imaginar quanto tempo vai passar, não é? E quantos milhões de voltas a Terra vai dar antes que isto aconteça. Nós vimos que a unidade dos povos, a união, a valorização do trabalho criativo e a evolução da consciência é o trabalho da hierarquia da luz. E o pensamento do dia 28 de outubro diz o seguinte: nenhuma limitação perdura para sempre, nenhum impedimento para a manifestação da unidade persiste. Então, por mais que esta situação se prolongue, um dia ela vai ter fim. Mesmo porque os planetas têm que se resolver, os sistemas solares têm que se resolver e todo o universo tem que se resolver. De forma que unidade, valorização do trabalho criativo e elevação da consciência são coisas sempre vivas e dentro do plano. Nós não teríamos que nos ocupar tanto das dificuldades e nem da situação atual,
Situação atual é só para nós tomarmos conhecimento, mas fazermos o trabalho. E uma pessoa pergunta, bem especificamente, em vista da situação, como sair dela individualmente e como sair dela em grupo? Bem, nós sabemos da existência de outros planos de consciência, além desses níveis tridimensionais que estão bastante comprometidos no planeta Terra. Nós teríamos que transcender certas leis de espaço e de tempo para podermos estar mais à vontade neste outro tempo, neste outro espaço, nesses níveis transcendentes. Porque além da mente não existe este espaço e este tempo assim como nós vivemos aqui, assim como nós temos aqui. Então, este sentido de pressa, este sentido de que tudo está muito devagar, que deveria ser mais rápido, isto é uma circunstância deste espaço e deste tempo no qual nós vivemos. Isto teria que ser transcendido para nós ficarmos numa consciência mais adequada para aquilo que é o nosso ser interior agora. As naves extraterrestres e as naves intraterrenas dominam as leis desse outro espaço e deste outro tempo. E quando nós entramos em contato ou vemos uma nave extraterrestre ou intraterrena, elas estão nos mostrando que existe outro espaço e outro tempo. Senão, provavelmente, certas naves materializadas não poderiam chegar aqui. Se o conceito de espaço e o conceito de tempo fosse o mesmo, uma nave que vem de uma outra galáxia levaria bilhões de anos para chegar aqui, não é? Mas isso só acontece com a nossa mente. Não existe isto de bilhões de anos. E nem existe uma distância entre aqui e uma outra galáxia. Isto é só aqui, nesta mente humana, que existe. Então, este espaço no qual nós nos movimentamos e este tempo no qual nós existimos, isto não é assim, além do plano mental. E quando nós cruzamos o espaço, esse espaço material, nós teríamos que aprender a fazer isto sem causar desarmonia. Nós não podemos, por exemplo, mudar o nosso conceito de espaço enquanto os nossos aviões, enquanto os nossos aparelhos poluírem este espaço, compreende? Enquanto nós usarmos máquinas que desarmonizam o espaço, que sujam o espaço, nós não podemos fazer progressos com respeito à nossa vivência de outras dimensões do espaço e do espaço interno, por exemplo. Mas aí se pergunta, mas como nós estaríamos sem estes veículos? Nós temos um veículo que é a mente, capaz de telepatia. Temos os veículos anímicos, os veículos monádicos, que chegam aonde é necessário, sem cruzar o espaço material, por vias próprias, como nós sabemos. Se nós estivéssemos usando a nossa mente, a nossa alma, para esses contatos, nós já estaríamos em contato consciente com uma coisa que se chama energia do universo. A energia do universo é uma energia que não é poluente, não é uma energia material. Nesta energia do universo, nós estamos muito à vontade e nós estamos nos locomovendo, mas em nossos corpos sutis, em nossos corpos internos. Então, os nossos corpos sutis já começam a entrar em um outro espaço, em um outro tempo. Nós teríamos
é que ter a intenção, nós teríamos que ter o desejo, a vontade de entrar nestas coisas. Acontece que a nossa vontade, a nossa atenção, os nossos desejos estão condicionados para coisas que são de secundária importância. Nós nos ocupamos com coisas que não têm a menor importância dentro da eternidade. E o nosso tempo material, o nosso espaço na vida é todo ocupado com coisas, não digo secundárias, mas terciárias, às vezes com as últimas coisas, que deviam ser as últimas coisas, e nós nos ocupamos só com isto. Então aí, os nossos corpos sutis, ou o nosso ser interior, fica eventualmente transitando por este outro espaço, por este outro tempo, e a nossa consciência física, a nossa consciência humana, não toma ciência disso. A energia do universo, que é uma energia que nós conhecemos como Deus, mas quem é que tem a experiência de Deus? Quem é que tem a experiência com esta energia? Quem é que experimentou isto? Um ou outro, não é? Quem é que embarcou nesta energia e fez incursões na vida superior? Houve quem fizesse isto, mas não todos. Para que este campo vá ficando aberto, para que a gente vá percebendo estas coisas e para que a gente vá tendo a possibilidade de entrar nestes âmbitos praticamente, nós teríamos que abolir a agressividade. Isto é muito importante e todos podem entender isto. Porque você pode ser poderoso, você pode ser enérgico, você pode ser positivo, você pode usar até a força, desde que você não seja agressivo. Quem é que sabe usar a força sem ser agressivo? Quem é que sabe destruir sem ser agressivo? Então, a agressividade é uma qualidade humana que nós teríamos que restaurar. Então, enquanto nós tivermos agressividade, tudo isso está fechado. E tem seres que chegam a experimentar estas coisas, chegam a experimentar estas coisas em sonhos, ou com a própria imaginação, enfim, podem estar preparados para isto, mas não conseguem colocar isto no seu dia a dia por causa da agressividade. Então, com lucidez, com clareza, nós podemos refletir sobre agressividade e vermos de onde temos que eliminar isto. E temos que aprender a usar a força, a usar o poder, a usar tudo isto que Deus nos deu para ser usado, não? Mas sem agressividade, o que é completamente diferente. Então, enquanto a agressividade for um sistema entre nós, todas essas dimensões do tempo, do espaço, tudo isto fica fechado, tudo isto fica uma teoria. Muitas vezes, a nossa imaginação, ou os nossos sonhos, ou até uma ou outra experiência, nos levam para lugares ou para situações que não são muito usuais. Mas quando nós percebemos que estamos numa situação que não é usual, que é estranha, nós temos um medo de sermos tratados como doentes, de sermos tratados como anormais e procuramos voltar à normalidade. E a normalidade é esta mediocridade que vocês conhecem. Então, todo o impulso que o ser interno dá para se sair da normalidade, sair da anormalidade não é entrar na anormalidade. A normalidade tem outro sentido. Não é ser anormal, é sair do normal para ser outra coisa, para entrar num outro nível. E isto
é preciso que a gente esteja disposto a fazer para entrar no conhecimento destas outras leis de espaço e de tempo. A consciência pode se deslocar para níveis mais ou menos profundos e muitas energias internas podem aflorar para levar a nossa consciência humana para isso. E esta sintonia, este contato, é no nosso interno que se dá. Não é vocês estudando ciência ou vendo os programas de ciência, é o contato interno, é dentro de vocês que isto se dá. E se isto começar a se dar dentro de vocês, este contato, vocês não vão mais acreditar nos programas de ciência, assim como eles são ensinados. Então esta sintonia, a sintonia com isto, é nos planos internos do ser. E é nos planos internos do ser, é nos nossos núcleos internos que nós vamos fazendo este caminho. Também acordados, nós podemos passar por essas experiências. Não precisa estar dormindo, não precisa estar sonhando ou só idealizando. Isto de repente, inesperadamente, sem que você sequer perceba, você pode estar em contato com estas coisas. Você pode estar nesta situação. E quando você percebe que você está nesta situação, que você não previu, que você não provocou, que você não desejou naquela hora, porque tudo isto, movimento, provocação, desejo, tudo isto é contrário a que estas coisas se deem. Estas coisas se dão no silêncio. Estas coisas se dão quando você está desprevenido. Quando você está bem consciente, você trabalha para isto, você busca isto. Mas isto vai se dar é na hora que você esqueceu de tudo isto. Veja como é diferente o outro espaço. Neste espaço, você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando e de repente uma coisa acontece. No outro espaço, as coisas acontecem e você as vive sem ter trabalhado, sem ter feito nada, neste outro espaço e neste outro tempo. Trata-se de nós, nesta vida em que estamos, não ficarmos presos, não nos basearmos só à sequência dos fatos. Porque muitas vezes, para compreender uma coisa ou para chegar a uma certa conclusão, nós começamos a colocar os fatos em ordem, não é mesmo? Diz, por exemplo, por que será que ele está doente? A nossa tendência é dizer, ele está doente porque ele bebeu, porque ele não dormiu bem, porque ele fumou. Isto é, se coloca tudo em ordem, cronológica. Falta de sono, excesso de trabalho, pouco alimento, é igual ficar doente. E ele está doente não é por nada disto, compreende? Então não adianta você estar pondo os fatos em ordem para chegar a uma conclusão. Os fatos têm que entrar em ordem, porque aqui neste espaço as coisas estão dentro de certas leis da ordem física. Mas a sua consciência não pode estar nesta ordem física. Sua consciência deve estar livre desta ordem, porque na sua consciência você pode ser curado sem ter passado por nenhum processo de cura racional. Na sua consciência pode haver uma cura sem você nem sequer ter visto um médico, sem você ter feito tratamento algum. É outro tempo, é outro espaço. São outras medidas. E nós, nos prendendo às coisas cronológicas, perdemos esta dimensão. Por exemplo, se nos perguntam que idade você tem, você coloca um ano atrás do outro, desde que você encarnou, e diz, eu tenho tanto. Essa é a sua idade? Mas será que a sua alma conta os anos assim?
Será que os anos, os séculos, os dias existem para a sua alma? Então, quando te perguntam qual é a sua idade, como você vai responder isto? Você vai responder como todo mundo? Então, veja, é por isto que vocês não entram no outro tempo. Se até a idade é contada pelos anos materiais que se passaram e não por um processo de amadurecimento interno que não é externo. Então, enquanto não se considerar estas outras dimensões na própria vida atual, nós não temos condições nenhuma de ser como uma nave espacial, extraterrestre ou intraterrena. E além desta liberdade que nós temos que tomar com respeito à cronologia dos fatos, nós temos que nos libertar disto. Digo, eu estou nesta situação porque eu fiz isto e aquilo, eu errei aqui, eu acertei ali. Não, você está nessa situação por outros motivos que você não conhece. Com tudo aquilo que você fez ou com tudo aquilo que você não fez, isso não tem nada a ver. Isso tem a ver de um certo ponto de vista, mas não dentro da realidade. Porque a sua situação de agora não é só o que você fez, não é só o que você não fez. A sua situação de agora é o resultado do que os outros fizeram também, do que a humanidade fez ou do que a humanidade não fez. A sua situação agora é também o resultado da consciência planetária, que está num certo desenvolvimento e não no outro. Então, nós teríamos que sair deste individualismo, teríamos que sair deste centro limitado, que é este ego humano, que é esta vida humana, que é esta vida física, e entrarmos em outra dimensão. E além de colocarmos as coisas em ordem, quando elas precisam ser colocadas em ordem pela lei material. Mas a nossa consciência não está nessa ordem. Nossa consciência está numa outra sintonia e não pode ser cerceada. Você, na sua consciência, estar afirmando o porquê das coisas, isto é uma aberração contra uma consciência livre. Porque nenhuma coisa tem um porquê, nenhuma coisa tem uma explicação dessas que a gente dá. Essas explicações que nós damos para as coisas só servem nesse tempo material, nesse espaço material e dentro desta consciência mental humana, que ainda não tem nada da supraconsciência. Qualquer explicação que você dê está sempre dentro desses limites. Então nós teríamos que nos liberar de darmos explicações. Mas não só para os outros, é claro, porque para os outros acreditarem numa explicação nossa, precisam ser muito ingênuos. Mas tem pessoas que acreditam na explicação que se dá. Agora, você querer dar explicação para você mesmo, aí é que você se limita. Porque você vai me dizer, está acontecendo isto comigo, qual é a razão? A mente te dá uma explicação. A vida te dá uma explicação, imediatamente. Você precisa se libertar disto. Esta explicação só serve para este uso corriqueiro aqui, às vezes. Mas isto não é explicação de nada, porque a vida e as coisas que acontecem realmente, a vida em si não tem explicação. Olha, quantos filósofos envelheceram, ficaram com o cérebro cansado para definir a vida. Será que a vida está definida? Vocês podem abrir até as enciclopédias, vocês podem encontrar lá 1000 coisas, mas a vida não está definida. Isto não tem definição. Agora, para você entrar nesta outra coisa, você precisa se libertar desta cronologia, precisa deixar de achar que uma pessoa é jovem, precisa deixar de achar que uma pessoa é velha. Todas estas coisas que a gente acha com base em coisas que não tem nada a ver com um plano superior de consciência, com a realidade
depois desta mente material. Agora, além de nós nos libertarmos desta cronologia e de todas essas explicações, nós teríamos que nos manter no nível da nossa aspiração. Porque nós temos um nível de aspiração, nós temos um nível de desejo para estas coisas superiores. E nós temos que manter aquele nível, nós temos que nos manter naquele nível. Nós não podemos descer deste nível de aspiração. Mesmo que as nossas mãos, o nosso corpo, a nossa inteligência, o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa personalidade esteja se ocupando de coisas que não têm muito a ver com esta aspiração. Isto é para ser feito dentro de uma certa ordem, mas a gente nunca esquecer a própria aspiração. Dentro de uma ação qualquer, você não precisa esquecer a sua aspiração. Dentro de um fato concreto, dentro de uma situação de fato, dentro de uma circunstância, seja ela qual for, a sua aspiração mais elevada tem que estar sendo lembrada naquele momento, aquela aspiração tem que estar ali presente, mesmo que ela não seja aplicável naquele momento, mesmo que não haja condições para aplicá-la, porque nem sempre há, mesmo que não haja condições de realizar aquilo que você está aspirando. Mas o fato de não ser realizado, não ser possível dentro de certas leis, isto não quer dizer que você deixe de aspirar. E não só que você deixe de aspirar, mas que você tenha aquilo sempre presente. Então é como se você vivesse com uma presença daquilo que é a própria essência do seu ser, daquilo que é a própria finalidade da sua vida. Isso tem que estar presente, mesmo numa vida como esta vida humana da superfície da Terra, organizada de outra forma, organizada até hereditariamente. O que quer dizer hereditariamente? Hereditariamente é uma coisa material. Quando você diz que as coisas aqui são hereditárias, isto são genes materiais. Isto é uma lei material, a lei da hereditariedade. Então, se você nasceu de uma certa forma física por hereditariedade, isto é uma lei material, isto não é você. Mesmo aquilo que você herdou, mesmo aquilo que faz parte do seu ser hoje e que não é seu, nada disto é obstáculo para a sua aspiração estar ali presente. Para a sua aspiração estar ali presente. Mesmo que você tenha herdado certas coisas, mesmo que esta hereditariedade tenha passado de geração em geração e chegado até você, você não deve levar isto em conta mais do que um fato material, nada mais. Porque no espírito não existe hereditariedade. Nos planos superiores isto não existe. Nos planos superiores isto é inexistente. Então, nós, envolvidos com todas estas coisas, achamos uma coisa extraordinária. Uma nave extraterrestre, uma nave intraterrena, da forma como elas se movem ou da forma como elas estão aqui. Então, os estudiosos ficam pensando, mas como isto pode ter vindo de Saturno? Porque de Saturno aqui se leva quanto tempo deste nosso? Ninguém sabe. Isto não existe entre aqui e Saturno. Isto pode existir entre os planetas físicos, se você considera o universo físico. Mas será que você tem que acreditar que você não pode chegar a Saturno porque leva tantos milhares de anos para chegar lá com tal motor, com tal coisa? Não. Você pode estar em Saturno agora. Saturno pode estar aqui agora. E você tem que ter isto no seu mundo, na sua mente, não só no seu mundo interior. Isso tem que ser trazido para a sua mente. A sua mente tem que se alargar.
A sua mente tem que sair destes padrões convencionais de mente concreta. A sua mente tem que estar livre, a sua mente tem que estar trabalhando, funcionando, desenvolvendo, vivendo em outros planos, lucidamente. No livrinho dos pensamentos, no dia 17 de setembro, está escrito: a escola a ti reservada vai além dos limites deste planeta e deste sistema solar, que dirá da tua mente humana, perto da mente que poderíamos ter, perto do desenvolvimento, não, que poderia ser dado a esta mente. Agora, as revelações e todas estas coisas que nós podemos experienciar, que nós podemos viver, porque a gente não experimenta uma coisa quando lê nos livros, quando as descobertas científicas foram feitas e nós ficamos sabendo. Nós realmente experimentamos as coisas, nós realmente sabemos as coisas é quando as vivemos. E estas coisas que nós experimentamos, que nós vivemos, estão dentro de um plano evolutivo. E esse plano evolutivo é para todos os seres que estão em qualquer lugar do universo. Agora, isto é para todos, mas isto vai seguindo a necessidade de uma época. Porque imagine se nós descobríssemos como chegar a Saturno mais depressa. Bem, nós íamos desarmonizar o espaço muito mais do que estamos desarmonizando, para começar. E não sabemos o que seria esta contaminação de seres terrestres lá em Saturno. Não saberíamos a consequência disto. Então, isto tudo tem a sua época. Tudo que ainda não foi realizado, tudo que ainda não foi conseguido, tudo que ainda não ficou consciente, é porque não chegou o momento. Isto pode não ter chegado o momento para a humanidade toda, ou pode não ter chegado o momento para a maioria, ou pode não ter chegado o momento para alguns e ter chegado para outros. O que nós teríamos que ver também é que no momento em que você toma conhecimento de uma teoria, ou no momento em que você toma conhecimento de uma informação, no momento que uma coisa que você não conhecia chegou até você, você naquele momento a acolhe, você registra, mas você libere aquela coisa. Não transforme a sua consciência, o seu ser, numa escritura. Escritura quer dizer também, num certo sentido, letra morta, vocês sabem, né? Então não transforme o seu registro num acúmulo de letras mortas, num acúmulo de notícias, num acúmulo de informações. Não transforme a sua vida, a sua consciência, numa Bíblia. Porque não é a letra morta que vale, não é aquele volume, é aquilo que nesses milênios todos alguém assimilou e desenvolveu. Então, por mais interessante, por mais útil, por mais oportuno, positivo que seja aquilo que você está recebendo, faz parte desta assimilação e desta vivência você receber, agradecer, assimilar, mas se tornar aquilo, ser aquilo. Porque se você se tornar aquilo, você não precisa mais ouvir aquilo, você não precisa ler aquilo mais em livro algum, você não precisa mais de Bíblias, compreende? Você não precisa mais disso. Veja como é importante esta nova aurora, como é importante esta nova humanidade, como é importante esta nova consciência
está já um pouco mais do que implantada, né? Está já em desenvolvimento. Então nós precisamos aprender a estar de outra maneira, inclusive dentro das coisas positivas. Porque nós não sabemos, dentro de uma experiência positiva, o que aquilo vai nos levar. Então você teve uma experiência positiva, você não se fixe naquela experiência positiva, porque senão você vai repetir aquela experiência positiva e para você vai ser uma redundância. Você refazer mesmo uma experiência positiva é uma redundância. Você parou, você estacionou. E estes seres da superfície, estes seres mentais deste tempo, deste espaço e desta humanidade, eles quando percebem uma coisa positiva, eles querem eternizar aquilo. Não querem que aquilo acabe. Eu não tenho que parar aí. Isto não tem que parar aí. Então, se você conseguiu uma ordem, uma disciplina, se você conseguiu um andamento das coisas correto, cuidado para aquilo não ficar estático, cuidado para que aquela correção, aquele bom andamento, cuidado para aquilo não ficar cristalizado ali, cuidado para aquilo não parar ali. Você tem que soltar o que foi conseguido de melhor, não para você ficar sem nada, para você ir adiante, para você ir ter uma outra vivência. Então veja como os esquemas da nossa vida são completamente opostos a tudo isto. Como nesta vida humana, como nesta vida aqui na superfície da Terra, tudo está numa ordem que nós não conseguimos ainda penetrar esta ordem, transcender esta ordem, para vivificar esta ordem, para colocar esta ordem num outro plano, numa outra ordem. Mas, para isto, nós teríamos que estar olhando para toda esta cronologia com desconfiança e estarmos também soltando, abrindo mão, renunciando, porque nos nossos idiomas e na nossa consciência existe esta palavra renúncia, não é mesmo? E esta palavra renúncia é uma das palavras mais elevadas que existem. Esta palavra não existe em nenhuma consciência adiantada, porque você renunciar ao quê? Você só vai renunciar àquilo do que você se sentiu dono. Então, renúncia já é uma consequência de um erro, já é uma consequência de você ter se sentido dono de alguma coisa, ter se apegado a alguma coisa. Se você não deixou o tempo andar, se você não deixou o espaço ser infinito, se você não se alargou dentro disto, você vai ter que renunciar a coisas. Porque no você não sair deste tempo material, deste espaço material e desta vida material, desta consciência material, no você não ter transcendido isto, você vai ficar seguro a uma porção de coisas, você vai segurar muita coisa, então vai ter que renunciar. Veja quanta situação supérflua. Se você não tivesse se apegado, você não tinha nada que renunciar. Então, uma palavra a menos nesse vocabulário. Esta palavra é um erro em cima do outro. Esta palavra, esta nobre palavra, porque quem não sabe renunciar, não aprendeu o beabá. Quer dizer, é uma coisa nobre você saber renunciar. Aqui, a nobreza é consequência de um erro inicial. É uma coisa toda errada, compreende? Quando você entra um outro espaço. Quando você entra numa outra dimensão, quando você entra num outro nível. Quando nós vamos além deste nível de consciência normal, quando nós começamos a transcender esta normalidade correta, esta perfeita ordem que nós conseguimos, nós vamos crescendo em consciência. E aí
vamos penetrando os níveis sutis. Mas enquanto você estiver preso a esta ordem, você não penetra os níveis sutis, porque os níveis sutis estão em outra ordem. Ou melhor, os níveis sutis estão numa ordem que nós não sabemos definir, não temos palavra para definir isto, nós só podemos definir esta ordem. Mas a ordem do universo, por exemplo, não podemos definir. As nossas palavras não aderem àquelas situações, não aderem àquilo. Então nós temos que transcender tudo isto para começarmos a penetrar esses níveis sutis, conscientemente, não só dormindo. Então eu disse, mas eu sonho raramente, eu não tenho essa experiência. Claro, você não foi além desta ordem material, que é muito necessária. O que seria da vida material sem ordem? Nós não estamos querendo demolir nenhuma ordem. O que nós estamos querendo dizer é que nós não temos que ser presos a esta ordem, porque a ordem do universo, a ordem cósmica é outra. Na ordem do universo, Saturno não é longe. Na ordem do universo, a estrela Sírio não é inabitável. É outra ordem, isto é outra coisa. E a nossa mente tem que chegar no limite dessas concepções para depois ela ser ajudada a transcender esse estágio. Porque a nossa mente conhecida, a nossa mente humana, ela pode deixar de ser como é, porque ela tem outros níveis. Mas para ela deixar de ser como é, para você usá-la de uma forma diferente, para ela não circunscrever você em certas leis mentais, mas abrir a porta para outras leis mentais, você precisa estar com estas coisas presentes. Você tem que viver uma ordem, que é uma ordem dentro de certos planos, mas saber que a sua ordem não é aquela, que a sua ordem é outra. Então você aqui coloca tudo direitinho, toda uma coisa depois da outra, você aqui faz somas. Isto é uma civilização que tem até máquina de somar, imagina. Aqui tem máquina de somar. Veja estas mentes. Aqui existem computadores. Vocês imaginem que ponto nós estamos. Bom, nós temos um espaço interno. Nós temos um tempo interno. Para nós sermos ajudados a entrar nisto, para nós ficarmos conscientes nesse espaço interno e neste tempo interno, nós temos que olhar não só para os nossos semelhantes, isto é, para os seres humanos, mas olharmos também para os outros reinos da natureza. Porque os outros reinos da natureza, numa certa escala, num certo sentido e até certo ponto, podem usufruir da nossa ajuda, podem usufruir da nossa colaboração. Olhem para uma árvore. À medida que esta árvore vai desenvolvendo, à medida que esta árvore vai crescendo, você vê que ela está procurando alguma coisa. A mente material e a ciência diz que esta árvore está procurando a luz, não é? Diz que ela cresce porque ela está procurando a luz. Ela cresce porque ela está indo em direção à luz do sol. Quando esta árvore pode estar, como nós, tendendo para um espaço interno. Só que ela está indo para cima, ela está sendo atraída só pela luz, ou existe uma força nela que a está empurrando para dentro de um espaço interno, que ela, ajudada pela luz, vai para cima. O caminho do nosso aperfeiçoamento, o caminho do aperfeiçoamento de uma árvore, o caminho do aperfeiçoamento de um animal, de um mineral, este caminho do aperfeiçoamento
não está neste tempo e neste espaço, está no espaço interno. Então não adianta nada uma árvore crescer em altura, crescer materialmente, se ela, como vida vegetal, não penetrou no espaço interno dela enquanto ela cresceu, porque ela também tem um espaço interno. Porque é no espaço interno, é no tempo interno, que estão os modelos para tudo. Então, se você não penetra nesse espaço interno, neste tempo interno, se você não cresce para dentro, você não encontra os seus modelos, você não encontra as suas referências. E isto todos nós sabemos de estudar filosofia espiritual. Mas com uma árvore é a mesma coisa. Se aquilo cresce, se aquilo se desenvolve, está tentando penetrar o espaço interno dela. Isto tem que estar presente, isso tem que estar incluído quando você trata daquela árvore, quando você trata daquele animal, ou quando você trata daquele mineral. Então, cuidar de um ser humano, ou cuidar de um animal, ou cuidar de uma planta, ou cuidar de um mineral, não é só este sentido de cuidado que nós temos neste tempo e neste espaço. Porque dentro deste tempo e desse espaço material, cuidar destas coisas é um certo cuidar. Mas se você vai cuidar para que aquilo entre no seu próprio espaço interno, até a forma de você podar aquela planta é diferente. Então você não está podando mais uma planta só para ela frutificar. Você não está tratando um animal só para ele ter saúde ou só para ele se tornar doméstico. Você está fazendo isto em nome daquilo dentro do tempo e do espaço como nós estamos, mas num espaço interno. Então, se você vê uma pessoa, como ajudá-la? Você tem que estar um pouco à vontade, você tem que estar um pouco livre de várias coisas de espaço e de tempo com relação a ela. Senão, como você vai ajudá-la? E você tem que estar também livre com relação a você. Então, podar uma planta, podar uma árvore, qualquer um aprende. Mas podar uma árvore, ajudando aquela árvore a penetrar algo que é o interno dela, isto é outra forma de podar. Isto é outra coisa. Então você chega diante de um indivíduo, você chega diante de uma planta, você chega diante de um animal, você chega diante do que quer que seja e você indaga qual é a harmonia disto. Não é para dar mais fruto, não é para ter mais saúde, é qual é a harmonia disto. Como é que isto vai ser harmonioso, como tudo deve ser harmonioso, como é a perfeição desta árvore. Então é claro que esta árvore que desde pequena emitiu os seus galhos e os seus ramos no sentido de procurar a luz, porque ela tinha vários obstáculos para isto. Então uma árvore pode ter até uma forma deformada, que não é a sua, mas ela teve que ter aquela forma porque ela tinha que procurar a luz. Então, se você está tratando deste reino, você precisa ajudar aquela planta a entrar na sua harmonia, ou você precisa recuperar a harmonia daquela planta. Você precisa recuperar, ajudar aquele ser humano a reencontrar a sua harmonia, a reencontrar o seu equilíbrio, porque aí ele vai encontrar a forma dele. Então você diz, você corta um pessegueiro aqui, para ele poder dar pêssego. Mas será que foi considerada a harmonia daquele ser? Será que aquele ser, sendo podado para dar fruto, será que isto é a harmonia dele? Como será a harmonia desta poda? Como é que você vai realmente ajudar um pessegueiro, antes de tudo, a se tornar harmonioso como ele é? Porque eu não sei se estas plantas que a gente vê estão seguindo a própria harmonia.
Porque isso está tudo tão viciado que nós não sabemos se isso está seguindo a própria harmonia. Outro dia me disseram, todas as plantas do cerrado são retorcidas. Sim, eu conheço também muitas pessoas de mau humor. Retorcidas. Mas será que o padrão delas é este? Será que porque é uma planta do cerrado tem que ser retorcida? Num certo sentido, sim. Isto é inegável. Isto é indiscutível. E se você vai no cerrado, você vê as plantas retorcidas. Mas você não pode crer nisto. Você não pode crer nisto. Então existe um trabalho na consciência planetária para que as plantas não sejam mais retorcidas. Para que o cerrado encontre a sua forma de beleza, a sua forma de harmonia. Este cerrado que está aí pode não ser a forma que era prevista para isto. Um deserto, não sei se isto foi previsto, se isso era previsto assim, ou se aquilo tem um outro padrão, ou se aquilo tem um outro conceito. Então, se você vai cuidar de um ser humano, você não pode partir do princípio somente de que ele é um ser humano. Porque o que quer dizer um ser humano? Um ser limitado, não é? Porque um ser humano é um ser físico, emocional e mental. Isto é um ser humano, material. Você não tem que se prender a isto. Uma árvore, por mais que você conheça de reino vegetal, você não pode partir do princípio que aquela árvore é aquilo, que aquilo é o ideal, que aquilo é o padrão para aquela árvore. Você tem que ajudar isto. Para ajudar isto, você não vai pegar a árvore e mudar a forma dela. Isto é impossível. Naquela encarnação, a vida vegetal pode não conseguir arrumar isto, mas você pode buscar a essência disto naquela mesma árvore. Você pode ali estar tratando aquilo com certos padrões, com certos cuidados, que a vida vegetal, quando sair dali, vai formar uma árvore mais dentro do padrão previsto. Então tem que colaborar com tudo desta forma. Você tem que estar diante de qualquer coisa, por melhor que seja, sabendo que aquilo era para ser mais completo, mais verdadeiro, que aquilo era para corresponder mais ao modelo para ela. Então, como nos apegar a alguma coisa? Como você pode se apegar a alguma coisa? Como você pode se apegar a você? Como você pode manter este ego? Como você pode se manter apegado a isto? Isso tem que estar mudando, isso tem que estar livre, tem que estar solto para formar um caminho evolutivo. Veja que as coisas nesse espaço e nesse tempo, veja como são lentas, né? Parecem essas lápides. Como que conseguiram criar uma lápide? Só num mundo assim, só numa consciência assim. Então nós temos que colocar, não em dúvida, temos que abalar mesmo todos os nossos conceitos fixos, todos os nossos conceitos definidos, todos os nossos conceitos já estabelecidos, porque senão daqui a pouco você vai dizer, ai meu Deus, já estou com 80 anos. Quando você devia dizer, olha, eu estou com 80 anos luz, você está vendo como 80 anos luz, como isto é simples. Veja, isto é um caminho. Agora, ou você rompe com isto, ou você procura romper com isto, isto é, ou você solta tudo aquilo que para você é seguro, tudo aquilo que para você é correto, porque é correto. E ai de você se não fosse correto, dentro de certas leis. Mas nós não estamos limitados a isto.
Nós temos que estar nisto bastante harmonioso, mas mesmo dentro disso, nós temos que buscar as coisas ocultas, nós temos que buscar aquilo que não se vê, aquilo que não se sabe. Mas no momento em que você soube, não se apegue nisto. Você soube e diz, mas era isto, sim, agora o que mais? Você está sempre andando. Bem, não precisa dizer que as forças involutivas criaram aqui uma estrutura nesta vida de superfície que praticamente engessa todas as pessoas. Vivemos engessados por certas coisas que você precisa romper. Ou romper, ou então buscar os outros planos, buscar os outros níveis, começar a perceber os outros níveis, porque aí, embora você esteja dentro de um corpo humano, você não está totalmente ali. Você está ali só por um fio. E é só você se mantendo ali por um fio e tendo a grande parte da tua consciência, do seu ser, em níveis transcendentes, é só aí que você vai realmente colaborar nesta evolução, erguer tudo isto, ampliar tudo isto. Senão você vai confirmar tudo isto nas coisas padronizadas. Você vai confirmar tudo isto que é desde que você nasceu. Desde que Noé nasceu era assim. E você continua confirmando isto, compreende? Isto não pode ser assim na consciência. Isto tem que ser assim por causa de uma certa ordem material que não muda se você não muda de plano de consciência, se você não se libera disto, se você não faz isto como se fosse um jogo, mas ao mesmo tempo fazendo outra coisa, senão não tem como transformar. Bem, nós já ouvimos falar que está sendo introduzido um novo código genético. Então nós podemos falar destas coisas bem abertamente, porque com o novo código genético, que não é retirado dos dinossauros, vocês sabem que este código genético nosso foi retirado dos dinossauros. É por isso que nós nos mantemos nesta situação antediluviana, até agora. Porque foi retirado de lá. Você vê que uma pessoa aprende a fazer uma coisa, ela vai fazendo aquilo para o resto da vida. A pessoa diz, eu aprendi a fazer um doce. Ela vai morrer fazendo aquele doce. Ela não conseguiu ser suave sem comer doce. Ela ainda não conseguiu isto. Ela fica fazendo doce. E no fim diz, ela é uma doceira. Como pode dizer? Ele é um filósofo, ele é um professor, ele é um dentista. Será que nós precisamos ficar nesse espaço e nesse tempo? Será que nós temos que ficar nesta situação, nesta limitação? Ou será que a cada momento nós já estamos vivendo outra coisa? E nós podemos sim ter a noção, ter uma desconfiança que estamos vivendo outra coisa, porque algo dentro da gente começa a bater, né? Tem um sininho ali dentro que começa a bater, e por mais que você tinja os cabelos, começa a bater aquilo lá. Nem a tintura do cabelo, que é uma coisa bem grossa, não? Uma coisa... Nem a tintura do cabelo consegue fazer que aquele sininho lá dentro fique quieto. Então, quando este sininho comece a bater, ponha o ouvido lá. Ponha o ouvido lá. O ouvido vai acostumando a ouvir coisas suaves, a ouvir coisas delicadas, a ouvir coisa quase inaudível. O ouvido vai se habituando. Seu ouvido interno vai também se habituando a isso. Aí você vai penetrando nesse outro espaço, nesse outro tempo. E aí você vai viver aqui como se não vivesse. Você vai ser deste mundo sem ser deste mundo. Por que este mundo deve te prender? Por que enquanto você está num corpo humano, você tem que ser fulano de tal?
tem que a cada instante estar trocando de tudo. De repente, se você tem essa intenção, e se você fica insistindo, se você fica concentrado, se você fica pedindo que isto aconteça, se você fica trabalhando para isto, de repente, você, onde é que eu estou? Você estava lá. Mas foi só para você ter a confirmação que isto existe e que você pode chegar lá. E logo é recolocado aqui, claro. Porque para ficar lá, você teria que desencarnar ou ceder seu corpo para um outro, e não se sabe se isso é o destino naquele caso. Então, de repente, você está lá. Você diz, quando você se dá conta, pronto, é posto aqui de novo. Mas você já teve a confirmação. Alguns são postos lá durante o sono, por força de mecanismo interno, de mecanismo subjetivo, por causa dos meandros subjetivos daquele ser. Então eles são postos lá durante o sono. E quando são repostos aqui, primeiro são repostos, depois acordam e a consciência humana não soube de nada. Então, você precisa estar sempre disponível e aberto para não ser como é. Você precisa estar sempre almejando a se transformar para que estes contatos não sejam tão rápidos ou não sejam inconscientes para a mente humana, para que isto realmente desça para a consciência, para que isto realmente faça parte da nossa consciência normal. E nesta nova humanidade, isto vai estar muito mais desenvolvido. Por isso é que a humanidade vai ser melhor. Ela não vai ser melhor porque acabaram com a malária. Ela não vai ser melhor porque deram comida para todos, coisa que não vai acontecer neste mundo, como já sabemos. Ela não vai ser melhor por nada que se possa fazer aqui. Esta humanidade só vai começar a ficar melhor é quando a consciência dela entrar nesses outros planos, ser tocada nesses outros planos, e mesmo que depois volte, as coisas aqui vão se transformando, as coisas aqui vão melhorando. As coisas aqui vão melhorando não é por causa do trabalho aparente aqui. O trabalho aparente aqui é uma questão de ordem material dentro do tempo e do espaço. As coisas aqui realmente desenvolvem é quando você toca os outros planos, é quando você começa a frequentar os outros planos. Senão você vai ficando um bom contador, um bom escritor, mas sempre escritor, sempre contador, sempre fazendo contas de roubos, não é? São roubos que ficam ali legalizados. Sim, porque as coisas não foram feitas para fazer contas. Agora, uma pessoa na próxima partilha vai perguntar, mas eu sou contador, eu sou economista, como é que eu faço? Olha, a resposta já está dada para todas essas perguntas. Você não se apegue a nada aqui, você tem as coisas aqui como, mas muito mais do que provisórias, muito mais do que efêmeras. Você tem que ter as coisas aqui como coisas voláteis, que é para você começar a poder melhorar a Terra, para você poder fazer qualquer coisa que realmente vá além deste tempo e deste espaço material. Porque muitas coisas do outro tempo, muitas coisas do outro espaço, muita coisa da consciência superior pode se introduzir aqui. Aqui não precisa ser esta lápide. Então, vamos deixar que a nossa consciência volatilize. E não vamos ter medo disto. Não vamos ter medo de ficar desmemoriados, não vamos ter medo de tirar os pés da terra,
Porque não precisa perder a memória, não precisa tirar os pés da terra, não precisa abandonar as coisas aqui. Isto é outra dimensão. Isto é outro tempo, isto é outro espaço, isto é outro plano. E nós temos que aprender a penetrar aí, temos que aprender a incluir isto, para isto não ficar um cemitério, para isto não ficar um campo de lápides.